Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Café das 10, aquele programa semanal onde a gente conversa com os nossos colegas de recursos humanos sobre os principais assuntos da área. Essa semana eu estou com a Lisiane Silva e conforme eu venho fazendo desde o começo do ano, eu venho conversando com alguns profissionais sobre as tendências e desafios dos principais subsistemas de recursos humanos. Hoje não vai ser diferente, vou conversar com a Lisiane sobre as expectativas, tendências e desafios de desenvolvimento organizacional para 2022. Lisiane, bom dia, seja bem-vinda ao café, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todo mundo. Tudo bem por aqui? Obrigada pelo convite, pelo espaço. Seja bem-vinda. Lisiane, para quem não te conhece no mercado, quem é você no mercado de RH? Bom, eu atuo no mercado de RH há 18 anos. Eu comecei minha carreira em Curitiba. Sou do Paraná, na verdade, fiz minha formação lá. E estou há mais de 15 anos na Mondelez. Para quem não conhece, Mondelez é uma das maiores empresas de snacks do mundo, mais conhecidas pelas marcas aí Lacta, Clube Social, Trident, Toblerone, Milka, Tang, muitas marcas. E eu sou uma profissional de RH com uma bagagem bastante voltada para escopos de aquilo que a gente chama business partner, né, o parceiro das áreas de negócio dentro de RH, e escopos que são chamados de especialistas, que são as áreas dentro de RH que definem, desenham os processos de pessoas, como, por exemplo, uma área de recrutamento e seleção ou uma área de desenvolvimento organizacional, que particularmente são as áreas por onde eu tenho bastante vivência. Excelente. Lisiane, para quem não é da área, quem não é da área de recursos humanos e tem curiosidade, o que é desenvolvimento organizacional e por que esse subsistema é tão importante para as empresas? Tá. Desenvolvimento organizacional, e esse termo ele pode mudar de empresa para empresa, né? Eu já vi empresas, alguns vão chamar de gestão de talento, talento e Gente, cultura, gestão também é bastante de comum. gestão, né? Já vi efetividade organizacional, e, enfim, entre outras variações. Mas essa costuma ser uma área considerada como um centro de excelência, né? Ou alguns chamam de centros de expertise, que são as áreas que vão entender e desenhar, sejam diretrizes, processos, que tocam a forma como a empresa gere, como a empresa administra talentos, né? A forma como a empresa faz negócio no final do dia. E quando eu falo de gerir talentos, é tudo que toca a cultura organizacional. A gente está falando de valores da empresa, a forma como as pessoas deveriam se comportar na organização. E essa é uma área, então, que vai trabalhar muito com diagnóstico, né, com entender como é que essa organização está funcionando, como é que os empregados, os funcionários estão se sentindo, trabalhando ali, que oportunidades que existem nesses valores praticados, né, nas formas de trabalho, seja através de, vamos imaginar como é que a empresa faz uma gestão de performance, né, ou de desempenho, como é que a empresa faz um plano de desenvolvimento, as pessoas que querem crescer, se desenvolver dentro da empresa, desenvolver sua carreira, as pessoas precisam aprender como é que faz esse plano, né? Como é que coloca no papel, que elementos que são importantes, como que se tem uma conversa de feedback com o chefe, com o gestor. Então, essa é uma área que geralmente atua em parceria. Eu já vi empresas que têm isso de uma forma talvez híbrida, né, combinada. De repente, você tem uma pessoa que está fazendo um papel de business partner e um segundo chapéu como especialista. E muitas empresas, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, tem uma área, então, exclusivamente focada nisso. Mas, grosso modo, em linhas gerais, esse seria um resumo. Excelente. Lisiane, aproveitando o tema da pandemia, porque é algo que está no nosso dia a dia faz 2 anos, né? E uma pergunta que eu venho fazendo para todo mundo que está fazendo parte desse Café das 10, que vem falando sobre subsistemas específicos. Qual foi o impacto da pandemia na área de desenvolvimento organizacional? Eduardo, eu diria alto para gigante, né? Se a gente pensar que essa é a área, é uma das áreas que é o coração da organização, né? De uma companhia, se a gente pensar que é a área que está olhando para como os funcionários se sentem, é uma área que está preocupada em como reter empregados, como desenvolver, foi uma área que teve assim um papel crítico desde que começou, né? Todo esse contexto de pandemia.
Então, desde entender, né, vamos imaginar que organizações que tiveram, e a gente tem conhecimento, né, de muitas empresas que tiveram aí talvez uma rotatividade, um turnover maior do que o usual, do que o normal, né? Então, essa foi uma área que precisou entender muito rápido, trabalhar muito próximo da liderança da empresa, é uma área que vai fazer um trabalho estratégico ali muito perto da liderança. Então, para entender que movimento que é esse, né? Que tendência que é essa, muito se falou, acho que esse tema também já tá bem, tá batido, né? E ainda segue com uma grande importância, mas muito se discutindo sobre modelo de trabalho, formato de trabalho, o tal do virtual ou presencial, né? Será que as nossas pessoas querem voltar ou não? Teve muita empresa que, inclusive, fez pesquisa sobre isso, para ouvir o seu empregado. Então, essa questão de flexibilidade, né, esse foi um ponto crucial também para essa área, né, refletir, para ela entender melhor. E se a gente pensar, né, existe um termo dentro de RH, é um termo em inglês, a gente poderia traduzir, existe um termo que a gente fala que é capability, né, que são as capacidades ou as competências. Se a gente pensar que essa é uma área que também está olhando para o futuro, né, e está preocupada talvez em como que a gente precisa educar as pessoas organizacionalmente, né? Quais são essas competências que precisam ser desenvolvidas? Para onde que o mundo está caminhando? Né? A gente está falando talvez de um contexto mais digital, mais virtual, um contexto mais flexível, né? E se a gente pensar também em gerações que estão se transformando, né? A gente está como é que a gente acomoda gerações diferentes dentro de uma organização, seja a geração Z dos mais jovens ou dos mais que têm mais experiência, dos mais seniors, né? Então, quando você junta tudo isso, assim, sem dúvida, a pandemia acho que é um marco, assim, um fator aí que fez esse trabalho de desenvolvimento organizacional ser ainda mais crítico dentro de uma organização. Entendi. Na minha visão, eu vejo que a área de desenvolvimento organizacional como um todo, ela sai muito fortalecida desse pós-pandemia, e eu espero que realmente seja um pós-pandemia justamente por isso, porque todas as transformações que as empresas tiveram, que os negócios foram obrigados a fazer, a área de desenvolvimento organizacional, ela facilitou essas mudanças, essas transformações. Você acha que isso faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque é uma área facilitadora, né? É uma área que está ali para ajudar nas tomadas de decisão de negócio. Então, de repente, se você tem um board de uma empresa, uma equipe de liderança que, né, precisa entender de termômetro, né, para onde que a gente está caminhando. Então, essa área parceira que vai estar ali trazendo tendências de mercado, trazendo análise de dados, né, insights, né, os tais dos analytics, né, o que são essas análises. Então, essa é uma área, sem dúvida, que está ali, tem um papel ali de facilitar e de apontar qual que é a direção talvez mais assertiva para a gente caminhar, né? Entendi. E nesse contexto de apontar, o que que você imagina que sejam as tendências de desenvolvimento organizacional, talvez não só para 2022, mas para os 2 próximos anos, talvez de 2022 até 2024, 2025. O que que você está vendo surgir? E muitas vezes o que a gente vê surgir não é algo novo, é ressurgindo, né? É. Algumas práticas antigas, que aí o contexto atual permite que elas ressurjam. O que que você imagina que vai ter de novo, talvez, quando a gente compara 2021 com 2022, 23 e 24? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente já está observando, né? Se a gente pensar em como que o tema de diversidade está sendo tratado dentro das empresas, e aí eu quero dizer assim, diversidade mais do que talvez o conceito básico que muita gente conhece, né? Que é o conceito de diversidade, equidade e inclusão, mas mais do que isso, como que, porque eu acho que já existiu ou vem acontecendo um movimento de conscientização, né, de maior entendimento de como é que a gente atrai, seleciona, contrata essas pessoas. Acho que vem um movimento aí grande de como que a gente desenvolve, né, como é que a gente retém esses profissionais e como é que cada vez mais essas organizações se adaptam a isso, né, seja em formato de contrato de trabalho, né? Quem disse que a gente precisa continuar daqui para frente com esses contratos talvez mais tradicionais, vamos falar assim, né, desses horários que são os mais convencionais, mas acho que isso pode ter algo, né, e não é achismo, é o que a gente tem visto, né, o que as tendências estão apontando, algumas pesquisas e estudos.
Tem isso, acho que eu comentei agora há pouco, citei algo sobre esse mundo digital, né? Eu acho que isso não vai ser exclusivo de empresas de um segmento talvez mais de bens de consumo ou de, né, os segmentos que são mais dinâmicos. Acho que isso abarca muitas indústrias, né? Acho que ninguém vai conseguir escapar disso. O que é esse mundo mais... Como é que a gente consegue trabalhar com uma agilidade diferente com dados, né? Ter dados mais à mão para a gente tomar uma decisão de uma forma mais rápida. E não só isso, mas acredito que muita gente já ouviu falar também desse termo que é o FIDital, né? O FIDital, que essa, né, não tá, agora está se falando, é o metaverso, né? Se Exato. fala muito sobre isso. Então, acho que isso também é uma coisa, isso não tem volta, eu acho que é um caminho que a gente também está avançando. E o ponto para as empresas é como é que elas vão se preparar para isso. E o se preparar é como que esse profissional que está ali dentro, como é que ele faz esse clique, ele vira, né, essa mentalidade. Porque nem todo mundo está preparado para isso. Acho que a tal da curva da mudança, ela é fundamental num trabalho como esse, né? Que é de você entender, tá bom, mas o que significa essa mudança? Quem que vai ser impactado? Quem que está envolvido? Qual que é o benefício, etc, etc. Então, acho que tem algo aí, tem algo muito de trabalho colaborativo. E eu sei que parece, né, óbvio, ou talvez um papo meio antigo falar, né, de colaboração, mas o trabalho colaborativo muito nesse sentido, menos equipes e estruturas com aquele modelo quadradinho, né, hierarquizado e, né, do comando, você tem uma figura do líder, você tem o time de projeto ali embaixo, mas muito mais, existe um termo, não sei se o quanto é familiar para as pessoas, mas esse termo de squad, ou squad, né? Sim, sim. Então, como é que essas empresas também... E isso não é, talvez isso tenha surgido com mais força, talvez em modelos de startup, mas em modelos de organizações também, talvez de grande porte, de outro tipo de atuação, isso é inevitável, vai ser inevitável como é que a gente se rearranja, né? Como é que a gente se reorganiza como equipe. Não acho que vai existir aquela coisa que é a área de marketing, né, fazendo, e daí é a área de vendas, e aí é a área de finanças. Eu acho que, e que já está acontecendo, né? Não acho que isso vai ser, eu acho que isso só consolida e amadurece daqui para frente. Muitas coisas, e eu acho que essa questão da gente se reinventar, da gente se readequar para que perfil que é esse de agilidade, né? Acho que muita gente conhece também o método, né? O modelo Agile, né? Sim. Muito tem se falado sobre isso, já tem alguns anos, mas acho que é um outro movimento também, o que é esse jeito Agile de trabalhar, né? Que é talvez com menos burocracia, com menos... né, menos alinhamentos. Empresas grandes sofrem muito disso, né? Muito alinhamento, são muitas É áreas muito tempo envolvidas perdido fazendo no alinhamento, processo, exatamente, no no processo. processo. E a última coisa que talvez eu diria, e não necessariamente nessa ordem, eu acho que ela talvez está no topo da lista, e que também não é tão uau, assim, não é uma descoberta, né, que muito tem se falado, é esse grande foco no consumidor, ou no cliente, né, ou no parceiro, no paciente, dependendo do segmento, né, um segmento talvez de saúde, de farma. Então, eu acho que esse também, eu acho que as empresas despertaram, talvez tenha demorado para isso acontecer, mas acho que as empresas entenderam que não pouco se ganha ou pouco valor agregado se tem se você pensa em fazer o seu produto, o seu serviço só numa mentalidade de escala, né, de volume. Então, muito ganho tem, ainda mais se a gente pensar na quantidade de competidores, né, que vão surgindo no mercado. Então, assim, se você não entende o que o teu consumidor quer, você está para trás, você fica para trás. E o que eu quero dizer com isso, essa também é uma capability que eu entendo que as empresas precisam. Não acho que as empresas estão lá ainda, são poucas empresas que são boas nisso, em entender qual que é essa necessidade do consumidor. Então, acho que esse também é um elemento que vem forte aí. E aí talvez só complementando a sua fala, não é nem o consumidor que consome o produto barra serviço, é o consumidor interno que é o primeiro cliente deles, Também. que são as pessoas, né? Perfeito, também. De repente né, eu como um profissional de RH tenho o seu consumidor interno, sem dúvida, que é o Exato, funcionário. Então, exato. perfeito. E me tira uma dúvida, Lisiane,
quando você fala, por exemplo, de adaptação, eu entendo que tem uma parte da empresa que vai propor essas mudanças com essas ferramentas, essas metodologias. E da parte do colaborador, o que o colaborador ele pode fazer para ele facilitar essa mudança? Existe algum tipo, por exemplo, é uma mentalidade, é uma formação, é um conhecimento técnico? Porque eu percebo muitas pessoas que fazem parte dessas empresas e muitas pessoas não estão abertas ou têm dificuldade para entender a mudança. Da parte do colaborador, o que ele pode fazer por si mesmo e pela empresa? Legal. E eu acho que você falou no final, acho que a tua última frase tocou em duas palavras aí que para mim começa por aí, tá? Eu não acho que necessariamente um colaborador, o funcionário, ele necessariamente vai ter que ir atrás de uma formação técnica, tá? De um curso. Ele não precisa se preocupar com isso, desde que a sua empresa, e eu acho que muitas empresas já estão providenciando isso, se a sua empresa já tem alguma equipe ou algo que está sendo oferecido ali para te ajudar, sejam ferramentas, recursos para isso, eu não acho que seja necessário algo adicional extra. Deixa eu fazer um curso aqui como colaborador. O que você falou na tua última frase que eu gostei, me chamou a atenção, você falou assim, de repente, colaborador que não tem abertura ou que tem uma dificuldade de entender. Eu acho que é aí que está. Como é que a gente trabalha com abertura? Né? E, de novo, acho que eu estou citando essa coisa da curva da mudança porque eu acho que não tem como não falar sobre isso, né? Nos tempos que a gente está vivendo, é o tal do mundo VUCA ou mundo BUNNY, né? Eu gosto muito do conceito, especialmente do conceito do mundo BUNNY, porque é isso, é essa imprevisibilidade, né? É essa rapidez com que as coisas acontecem. E eu acho que essa abertura, ou para que uma pessoa tenha talvez uma menor ou menos resistência, como é que ela se informa, como é que ela se antena sobre o que está acontecendo no mundo, né? Porque e aí é a escolha, acho que muito pessoal, muito individual, porque eu já tive a chance, a experiência de encontrar com pessoas dentro do trabalho, fora do trabalho, que de repente falam assim, eu não sou para isso. Né, eu não tô afim, sabe o quê? Não gosto dessa coisa de aplicativo, né? Pix, não acredito, não, isso daí, né? Eu prefiro ir até e tudo bem, né? Eu acho que cada um vai ter cada um tem o jeito do quanto que quer se abrir para isso. Eu acho que uma vez que você está dentro de uma empresa que está caminhando nessa direção, como é que a gente se atualiza, como é que a gente entende, né? Do benefício que tem isso, porque sim, pode ter talvez algo que vai, né? Como tudo, né? Como tudo na vida vai apresentar risco ou desvantagens, tem o lado que é vantajoso também. Qual que é o benefício que a gente tem? O que uma empresa ganha com isso? E o que o próprio colaborador ganha com isso? Porque, de repente, às vezes a gente não para nem para pensar que nós, como seres humanos, a gente também tem essa possibilidade de se desenvolver como ser humano, ou como cidadão, enfim, embarcando nisso, né, com uma empresa que te dá essa oportunidade de viver essa mudança no mundo, né, no planeta. Então, acho que a abertura é o principal. Eu não sei se eu diria que existe uma formação. Eu acho que as empresas são muitas delas são muito bem munidas com ferramentas, e aí sim, a abertura para isso, né, a curiosidade. Acho que né, a gente sempre esquece de falar isso porque parece tão óbvio, né, Tão básico, né? tão Exato. básico, mas é ser curioso, perguntar, querer saber. Eu acho que isso já é quase meio passo para embarcar de um jeito positivo nessa mudança. Excelente, Lisiane. E agora, partindo do outro lado da mesa, porque eu entendo que todas essas mudanças, em linhas gerais, estão começando nas empresas, né? A gente não existe ainda uma fórmula certa, uma fórmula correta do que as empresas devem fazer para elas conseguirem capacitar as pessoas para essas mudanças, né? Porque os negócios estão mudando, o mundo está mudando, e aí a gente tem uma cadeia de mudança, né? Mas pensando nos seus colegas de RH, de recursos humanos, quais são as dicas que você dá, não só para quem deseja trabalhar com desenvolvimento organizacional, mas para quem já trabalha e precisa se atualizar, precisa conhecer essas novas ferramentas que vão capacitar as empresas a chegarem onde elas querem chegar? Tá. Eu acho que essas coisas que eu comentei sobre esse mundo de agilidade, sobre esse modelo de colaborativo, né, de squad, sobre esse mundo digital,
Eu acho que são talvez três, se eu tivesse que destacar, né, de algumas coisas que eu fui comentando, eu acho que são três aspectos assim que essas pessoas podem buscar. E aí não buscar só dentro da empresa, eu acho que existem fontes ou canais para isso, né? Eu acho que tem muita coisa disponível hoje online. Tem muita coisa que não tem valor, né? Acho que a gente tem que ter esse discernimento também, acho que a gente tem que saber filtrar, dependendo da fonte de onde a gente tem essas, né, essas informações. Mas eu acho que, de novo, ler, se atualizar muito, entender muito o que a rede está falando, né? Eu percebo até um comportamento diferente numa rede como o LinkedIn, por exemplo, né? O que se debate ali, o que se fala, o que se publica, né? Então, acho que esse talvez seja o canal talvez mais fácil, que está mais disponível na nossa mão, sem necessariamente a gente ter que se aplicar em algum curso, se inscrever. E isso fora da empresa. Dentro da empresa, vamos imaginar um profissional que, de repente, está numa área que não é desenvolvimento organizacional e quer migrar para uma área como essa. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é como é que você experimenta coisas diferentes que não necessariamente estão ligadas com aquele teu escopo original, né? E muitas vezes a gente tem uma resistência, a gente tem um olhar que no primeiro momento, e eu já vivi isso também ao longo da minha experiência. De repente surge um projeto que você não te parece tão atrativo, né? Putz, mas que chato isso, mas eu vou ter que fazer essa atividade, né? Esse tipo de responsabilidade nesse projeto. E às vezes a gente, né, se disponibilizar ou colocar um segundo chapéu para ajudar a ser numa iniciativa, num projeto paralelo, isso pode proporcionar muita coisa interessante, muito aprendizado também, né? E de repente você está envolvido com temas que são de desenvolvimento organizacional, que de repente é clima, valores, né, desempenho, desenvolvimento, e é essa forma que você pode começar a juntar também a tua experiência, né, as tuas vivências. Olha, tive uma experiência, e é assim que você vai saber também se você gosta ou não. Porque às vezes pode ter, né, a gente pode ter ideias também que distorcidas, né? Não, eu acho que desenvolvimento organizacional é a área que eu vou me encontrar, e já vi muito disso também. Tive muitos colegas que experimentaram essa área e sabe o quê? Acho que não é para mim, né? Não tenho afinidade aqui, eu não sou, não é onde não tenho fortaleza nessas áreas, né? Então acho que experimentar, de novo a coisa da curiosidade, se informar, e claro, se houver algum tipo de curso, vamos falar assim, hoje tem muita coisa disponível virtual, né? Online, e muitas coisas. E tem muito curso, conhecimento pequeno, né? Porque Sim. eu penso que tem muitas pessoas têm uma visão de eu preciso me tornar um especialista de uma área para eu trabalhar com ela. E na verdade eu acho que não, eu acho que é necessário talvez dar alguns passos antes. Você não precisa se tornar um especialista para você saber se você tem afinidade com essa área ou não, né? É realmente como você falou, a questão da experimentação. Deixa eu experimentar. Obviamente, você não vai ser lendo um texto no LinkedIn, por exemplo, que você vai se tornar, que você vai aumentar muito o seu conhecimento. Não é nada disso. É necessário não só ter curiosidade, mas talvez ter disciplina para você minimamente entender o conceito e, e ver se faz sentido para aquilo que você quer ou não, se é aquilo que corresponde às suas expectativas ou não, né? Mas eu acho que é exatamente o ponto que você falou, é ter curiosidade e experimentar um pouquinho para ver se faz sentido, para ver se é prazeroso, se vai de encontro com seus objetivos. Perfeito. E a curiosidade, acho que passa por isso, não só curiosidade de se informar ou de ler, né? Você falou muito bem, tem coisas, às vezes, muito em formato de pílulas que a gente fala, né? Coisas pequenas. Eu vejo que tem muita entrevista, tem muito webinar, tem muita roda de conversa que está disponibilizada hoje online, então acho que é por aí. Mas o da curiosidade é também de se conectar, né, essa coisa, não tem o termo lá, o cara de pau, né, que é de toque-toque, né, oi, tudo bem, vamos tomar um café, né, o que você sabe sobre isso, então, esse tipo de troca também eu vejo que é super rico, né, numa rede de profissionais de RH, nesse segmento, então, também, acho que é uma outra forma de se atingir isso. Excelente, Lisiane. Para a gente terminar, você quer deixar algum recado para quem está vendo você, para quem está ouvindo? Suas últimas palavras nesse episódio, quero deixar claro.
Tá bem. Não, eu quero te agradecer, eu quero me colocar à disposição também para quem estiver escutando, para quem estiver, né, assistindo esse bate-papo aqui. Fico à disposição, tenho muita curiosidade, tenho muito interesse também em me conectar, então, de repente, se você está escutando e tem, né, olha, tem um tema aqui que eu posso trocar com você, pode agregar, então, por favor, estou à disposição. E não, acho que a gente conseguiu tocar bem nos pontos, algumas mensagens que eu queria deixar aqui, então, excelente, obrigada, Eduardo. Imagina, seja bem-vinda sempre a casa. Gostei bastante daquilo que você falou. Acho que trouxe coisas muito práticas e muito palpáveis. É importante sempre a gente tomar cuidado quando a gente fala sobre tendência, de jogar muito lá para o futuro e talvez coisas que ficam um pouco distante, né? Então, acho que você conseguiu trazer muito próximo já para as pessoas e para as empresas, para elas se prepararem, talvez, para os próximos 3, 6 meses, tá? Sim. Bom, é isso. Lisiane, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Para você que está vendo a gente, curta, compartilhe esse canal. Até o próximo episódio. Lisiane, obrigado. Obrigada, até mais, tchau.